Olá, tá começando o 134º episódio do Área de Trabalho da Gigahertz, patrocinado nessa semana pela ExpressVPN. Quem fala aqui é o Marcos Mendes e assim como toda semana, a Bia Kunz, a garota sem fio, também tá por aqui. Tudo bom, Bia? Olá, Marcos. Olá, pessoal. Feliz ano... Não, né? Mas na verdade... Já passou o Estatuto de Limitações de Feliz Ano Novo. Passou, mas o meu ainda não começou, porque eu quero cumprir as minhas metas, mas quem precisa me ajudar ainda não voltou, não. Então, tô esperando. Personal, médico, tá difícil. Mas tudo bem. Deixa o pessoal descansar, que o trabalho deles vai ser melhor depois. E você também, né? E eu também, né? Eu tô de boa, tô descansando bastante, dormindo. E vocês, gente, já começaram a colocar no papel as metas? Pelo menos definir, né? Se não colocar em andamento, pelo menos definir, né? Como eu falei, pelo meu próprio ritmo de coisas aqui hoje, dependendo muito de universidade e tal, minhas metas vão ficar pro comecinho de março, ali mais ou menos no carnaval. Tá, então, é exagero dizer que meu ano vai começar pra valer depois do carnaval? Mas não é culpa minha. Como uma boa brasileira. Não, mas até lá eu já vou estar com as metas de saúde aí a todo vapor, prometo. Excelente. Aí a gente faz o episódio de... Vai ser quase o follow-up de metas, né? Porque estando em março Poxa, já. é verdade. Mas bom. Mas é o quê? Antes tarde do que vintage. Como disse o Kenneth mandando pra gente a foto. A gente tá pedindo pra vocês mandarem pra gente os devices antigos, coisas antigas que tem a ver com tecnologia que vocês tenham aí empoeiradas em alguma gaveta, algum armário. E ele mandou pra gente, é interessantíssimo. Olha. Parece uma lancheira da Oi com um daqueles, os Nokia, como diz a música sertaneja, Nokia tijolão, que só manda mensagem, ao contrário, né, que não manda mensagem, enfim, né? Ele mandou pra gente o Nokia tijolão dele aqui. E é curioso porque essa lancheira da Oi parece muito o notebook velho da Apple quando saiu, o iMac G3, que saiu o notebook junto, era PowerBook? Não lembro. iBook, talvez, né? Eu também lembrei disso. iBook, exatamente. Aqueles coloridos, né, em forma de concha. Nossa, foi um sucesso na época essa caixinha. Era uma caixinha, não lembro se de acrílico, de plástico, o que é, né? E lembra um pouco os orelhões da época, isso que chama atenção, né? Verdade. E o Nokia ali, esse nem é o tijolão, esse já é o tijolinho. Então é 2005, 2006, 2005 eu vou chutar. Ele não falou de quando que é, né? Não, mandou só um antes tarde do que vintage. Antes tarde que mais tarde. Então tá aí, legal. Legal saber que você guarda no plástico ainda, hein? Não é não? Isso que me chamou a atenção. Ó, o cabo, o carregador ali no plástico. Caramba. Excelente. E o Marcos Felipe mandou pra gente também, eu achei igualmente interessante. Ele falou, ainda tá valendo fotos de memória, quer dizer, coisinhas antigas que a gente achava o último da tecnologia naquela época. E ele mandou pra gente fotos de um computador chamado Libretto 50CT, que é da Toshiba. É um laptop que leva numa quase uma pochete, né? Ele é pequenininho e tem o teclado e a tela naniquinha também. E mandou junto foto de 3 caixas de disquetes de instalação do Windows 95. Ainda datou, maio de 98. Caramba, 3 caixas. Meu Deus do céu. Olha, eu lembro que quando saía atualização, assim, o Windows novo, eu sei que eu tinha que separar um dia para isso. Isso eu lembro muito bem, né? Porque demorava. Aí ele mesmo, né, conforme ia instalando, falava, agora troque o disquete, coloque o 4. Tira o 4. Agora coloca o 5. Tudo numeradinho, né, na sequência. E o libreto, nossa, o libreto, ele marcou época. Caro pra burro na época. Mas olha como ele era pequenininho, bonitinho, né? Tô olhando aqui os detalhes, nossa, quando tecnologia bem feita, assim, cria tendência de uma forma que, batendo o olho, não parece obsoleto, exceto pela tela, né? O aproveitamento do espaço ali, isso é bem anos 90 mesmo, né? Mas, tirando isso, realmente, belas peças de tecnologia. E o tom bege que imperava na época. Eu fui atrás, sabe o quê? Das especificações do Libretto 50CT. E essa tela dele são gloriosas 6,1 polegadas. Ele tem 16 MB de memória, ou 32, se você fosse gastar bastante, ele tem 32 MB de memória, né? Tinha 1 MB para memória de vídeo, vinha com incríveis 700 MB de espaço de armazenamento
no Uau. HD. E a resolução você podia escolher entre 640 por 480 com 16 milhões de cores, ou do outro lado do espectro, se você chegasse a 1280 por 1024, caía para 16 cores só. Né? Era o suporte que existia ali Meu Deus. da placa de vídeo da época. Nossa, mas a gente amava, né? A gente achava, nossa, a tela de muito smartphone de ouvintes nossos é maior do que a tela do Libreto. Exatamente. E último ponto para quem se liga especificações, o processador dele era o Intel Pentium de 75 MHz, com uma largura de banda de 64 bits, com 50 MHz de velocidade. Assim, vai ter aqui também na descrição o link para essas especificações. É um manual de incríveis 2 páginas com todos esses números de kilobytes e megahertz, porque era o que tinha na época. Grande Muito Pentium. legal. Muito bom. Agora, uma outra coisa que a gente pediu para vocês mandarem pra gente, né? Como é que tem sido, como é que foi com vocês a adaptação, o uso dos anéis inteligentes, né? E o Ricardo falou que tem usado o Calm R6 para acompanhar o sono e está bastante satisfeito. Ele segue, minha ressalva é sobre a impossibilidade de exportar os dados. A integração com o aplicativo Saúde do telefone dele é básica e aí fica difícil de analisar as fases do sono. Mas pro Ricardo, então, pro sono, rolou. Mas o software, putz, tudo fica preso naquele softwarezinho lá, né? Ele até apresentava opções ali para integrar com o Google, não é Google Health, é Google Fit. Nossa, me fugiu o nome. É, Google Fit, ó. Soa certo. Isso, a plataforma de saúde do Google, né? Mas não funcionava. O software estava com problema. Não sei se já saiu alguma atualização, mas, puxa, o que adianta você ter os dados ali e não ter o que fazer com eles, né? Mas, de fato, Ricardo, é muito confortável, muito tranquilo você acompanhar sono com um anel, ao invés de um relógio, uma pulseira. Parece que é mais confortável, né? Então eu acostumei a dormir com a minha, né? Mas é questão de costume mesmo. E porque é pequenininha, né? Não é um Apple Watch, assim, com uma telona e tal. Então um Samsung, aquele Samsung grandão, assim, né? São maravilhosas as telas, né? Mas é um dispositivo que fica enorme no braço. Então é desconfortável, sim. Agora o anel colocou, tá ali, esqueceu. Se você não quer usar ele no dia a dia, beleza, acordou, tira, guarda e usa na noite seguinte. Muito bom. Né? O estranhamento de anel deve ser para quem não usa anel, de usar esse específico, que acaba sendo mais grosso um pouquinho, mas acho que para quem já usa anel, a adaptação deve ser um pouco mais rápida, né? Agora, olha só, sobre o Notion, que eu estou usando para um projeto específico aqui, o Matheus Rodrigues falou o seguinte: aproveitando que o Marcos está usando o Notion, por que vocês não criam um portfólio usando as databases dele para links e resumo de episódios, o que foi tratado em tópicos, com tags tipo Dicas da Bia? Ele tem uma opção, né, de publicação da página, ele falou que não sabe como que funciona, mas o Productividex usa. E eu digo, Matheus, excelente ideia! Quem quiser, mande bala! Não, sinceramente, a gente vai adorar, mas, poxa, é uma trabalheira, hein? Deve dar pra botar uma IA pra... Né, você transcreve os episódios, usa até... eu vou falar com o Rambo, sabe o quê? Porque a Gigahertz tem uma API que a gente fez, que o Rambo fez. Isso, eu não quero pegar crédito nenhum pra isso. O Rambo estruturou e a gente até propôs no ADT que as pessoas criassem projetos curiosos, interessantes, usando a API da Gigahertz. E eu acho que as transcrições dos episódios entram na API. Preciso checar com ele, não tenho certeza. Legal. Mas eu trago aqui como follow-up na semana que vem. Eu sei que as transcrições, elas vão até um ponto, as dos episódios mais recentes não rolou, mas ainda assim, né? Essa ideia do Matheus é bem bacana. E se estiver rolando alguma coisa assim na API, fica como desafio para vocês. Eu não tenho o menor talento para fazer isso do começo ao fim, mas eu gostei da ideia do Matheus. Tô pensando aqui, interessante essa ideia. Muito legal. Embora todo mundo possa usar qualquer ferramenta de transcrição, poxa, é muito mais prático ali, de repente, na própria página, né? O pessoal ouve o episódio, ou de repente quem tem problema auditivo, alguma coisa assim, tem a transcrição fácil ali para acompanhar, né? Gostei. Mãos à obra. O pessoal que tá inspirado aí, muito estudante, eu tava conversando esses dias com o pessoal que tá estudando, faculdade e tal, né, na área de TI. E eu sempre falo, olha, não adianta você fazer curso. Beleza, teu currículo tá cheio de curso. O que você tem na prática? Não, mas é difícil conseguir estágio. Até estágio tá difícil.
Não espere. Entrou no primeiro semestre do curso, já começa a fazer algum projetinho simples, não tem problema. A gente tá falando da API aqui, da transcrição. Uhum. É um projeto. É uma coisa nova, tem um objetivo específico e resolve um problema pontual. É assim que você começa. E com o tempo, claro, você vai avançando nos cursos da faculdade, vai ficando mais safo, os projetos vão se sofisticando, mas você tem que montar um portfólio já desde o começo. Então, esses projetinhos bobos, gente, de bobo não tem nada, tá? Na hora de você conseguir um bom emprego, ou mesmo começar já com o estágio antes do emprego, quem tiver mais iniciativa, mais criatividade, vai ser chamado, tá? Então, total. não fique esperando ser escolhido aí devido aos seus belos olhos, que isso não vai acontecer. Cria já um GitHub lá e começa a se mexer. Tá? E a gente deu uma sugestão aqui. Eu acho que ao longo de várias áreas de trabalho, a gente, né, tem probleminhas pontuais. Puxa, podia resolver isso. De repente escrever alguma coisinha em Python aqui resolve esse problema. Né? Quantas e quantas vezes a gente já não discutiu isso? Então tá aí, gente. Olha a oportunidade. Não é difícil, né? Ter um trabalhinho aí, mas a hora que automatiza, é um projeto pronto, elaborado, e você pode colocar no seu portfólio. Excelente. Essa é a dica que eu vejo especialmente em programação, né? Para todo mundo assim, né? Se quer aprender a programar, pensa num problema que você tem Isso, e já aprende exatamente. direcionado para isso, porque vai te ajudar a render melhor. Então, acho que tá bem em linha essa dica. E não existe problema bobo. Nossa, mas isso é tão bobo. Não, ganha minutos de vida aí pro trabalho de alguém todos os dias. É de coisa simples em coisa simples que o negócio vai escalando até ficar uma coisa sofisticada. Não se acanhem, façam mesmo. É melhor fazer um projetinho simplesinho, bobinho, do que não fazer nada. Excelente. Agora, também sobre o meu uso do Notion, o Fabiano Castelo falou: Marcos, esse seu projeto aí de textos, links e cadernos é a cara do Obsidian. Opa! A priori, trocar o software é trocar 6 por meia dúzia, mas o Obsidian tem um lance sensacional: poder usar uma linguagem para acessar todo o conteúdo. Ele conclui: para você ter uma ideia, no meu Obsidian, a minha Daily Note é criada com script Python às 2 da manhã e já traz as minhas tarefas do dia do ClickUp, meus compromissos do calendário, inclusive com os links das reuniões. E ele falou até: me avisa se você quiser conversar, pode te ajudar. Agradeço demais a oferta. Para este projeto, acho que eu vou continuar no Notion, porque eu já gastei todo minha disponibilidade cognitiva para aprender a plataforma nova pro Notion. E tá funcionando legal, né? Encaixou finalmente. Mas a próxima... é exatamente isso que a gente estava comentando agora, né? Você ter um objetivo e usar a linguagem, que ele falou que usa o Python para isso, e a ferramenta, isso te motiva a tirar o máximo proveito da ferramenta. É o que eu estou fazendo com o Notion nesse projeto, mas obrigado. E quando, inevitavelmente, aparentemente, chegar o momento que eu for usar o Obsidian para um outro projeto, eu te dou um toque, a gente conversa, e obrigado de novo por ter se oferecido para ajudar. E quem tiver afim de encampar essa ideia, e gostei, é quase um Jarvis dentro do Obsidian, né? Coleta, tudo se acorda e fala: e aí, como é que vai ser meu dia hoje? Tá lá, tá tudo pronto, até os links das reuniões. Então, não sei se o Fabiano tá nos grupos lá, no Mundo Sem Fio, etc. Entra lá, Fabiano, o pessoal troca ideia. Muita gente fala do Obsidian lá o tempo todo, então tem muitas sugestões bacanas. Excelente. E novas sugestões, mandem pra gente, que a gente sabe que esse é um mercado que aflora paixões, né, de organização de textos, etc. O que é bom pra todo mundo. Né? Isso aí. Agora, sobre o papo de produtividade analógica, fazer anotações, etc., o DF Lopes mandou pra gente um texto que o título é Anote Tudo para Não Precisar Lembrar de Nada, e explora o paradoxo que está revolucionando a produtividade, que é baseado em lápis e papel. Um texto da Sabrina Costa para o site Minha Vida, e é uma coisa que a Bia comenta muito aqui, né? Que você anotar, você reduz a carga cognitiva, porque você vai tirando da cabeça que você tem que lembrar e etc, e deixar ali no papel, ao mesmo tempo que fazer anotações à mão, você ativa diferentes pedaços da sua cabeça, se conecta com o conteúdo que você está gerando de um jeito muito maior do que se for, entre aspas, só digitando. Envolve mais a coordenação motora, envolve outros aspectos que ajudam a fixar. E no texto ela cita alguns estudos, um que era um pessoal jogando ali, né, cartas, achar pares de cartas, etc. Tinha uma galera que tinha que anotar, que podia, né, anotar as posições das cartas, uma galera que só lembrava a posição das cartas,
Aí tiraram as anotações do pessoal que estava anotando e o desempenho desse pessoal caiu. Porque eles estavam, né, tirando da cabeça a obrigação de lembrar e deixavam anotado ali. E tem outros estudos também que mostraram que só o fato ali de fazer anotações, e aí é curioso, né, tanto digital quanto manuscrita, isso acionava mecanismos cognitivos que são relacionados à memória, a aprendizado. Então, pelo que eu entendo, hierarquia de lembrança. Você só lembrar, você digitar para lembrar e você escrever para lembrar, sendo que escrever para lembrar é mais eficiente. É isso que eu entendi desses estudos, Bia? Então, eu já vi muita gente falando isso, que pega um livro, uma aula, alguma coisa, que escreve, faz um resumo, organiza as anotações escrevendo, e quando termina, fala assim, puxa, eu nem precisava ter feito isso, porque agora eu lembro tudo. Mas aí que tá, você lembra porque você escreveu. Exato. Não é que o resumo é inútil, é o ato de escrever que é útil, né? Então, e eu ainda faço as revisões, assim, escrevendo também, eu não só fico lendo com o olho, não, tá? Então, quem acompanhou lá o Work and Study with Me viu, eu tinha as minhas anotações de aula. No mesmo dia, eu complementava, enriquecia as informações, deixava bem completo, e quando eu ia revisar, eu abria o OneNote e tentava estruturar as coisas, né, em ordem, em hierarquia, assim, de forma que fizesse sentido na minha cabeça. E a partir daí, só simulado, exercício. Não precisa mais, nunca mais consulto aquela nota inicial da aula, não precisa, né? Mas ter feito, ter me dedicado a fazer aquilo, fica tão bonito no final, nossa, eu escrevi pra caramba, tal, tanta coisa, que mas não vou usar mais? Vai, tá tudo no seu HD interno, não no HD do seu computador. Isso que importa, né? Afinal de contas, é você que vai resolver os problemas e você vai usar o que você aprendeu para fazer associações com futuras informações. E isso é a construção do conhecimento. Exato, e é curioso, você me lembrou de... Eu ia muito bem nas provas que eu preparava colas. Eu era um péssimo aluno, né? Então, eu tinha muito esse hábito de colar. E, né, mal sabia eu que preparando o papelzinho da cola pequenininho ali, aquela coisa meio escondida, planejado no espaço, que é jeito melhor de estudar do que esse. Então, eu ia super bem, nem precisava usar a cola nas provas que eu preparava a cola. Acho que isso tá bem em linha com isso que você tá comentando. Eu conheci um professor, anos atrás, que fez isso, depois eu vi que muitos fazem isso. Eles falam assim, ó, vocês estão autorizados a fazer a prova e levar uma folha de sulfite com o que vocês quiserem, né, de informação dessa folha. Nossa, o pessoal se dedica e faz. Mal sabem eles que é fazendo essa cola que eles estão aprendendo, né? Então, o professor que faz isso empolga os alunos, né? Porque ele tem a chance de levar um suporte físico ali que vai dar mais amparo emocional do que conhecimento mesmo, né? Uhum. Não é uma cola, né? Você tem que dominar realmente o assunto, mas em exatas, por exemplo, formulário, né? O professor fala, não se preocupe em decorar a fórmula, vai estar, eu já coloco na prova, e muitos fazem isso mesmo, só que parece bom, mas ter a fórmula solta ali, você não saber elaborar, não adianta nada. Exato. Se me der hoje uma fórmula de física, eu vou saber, tanto quanto eu sabia na época da escola, vou saber com ela, fazer com ela. Nada. Quem nunca aprendeu fazendo colinha? Tá vendo? Exato. Agora, Bia, sobre leituras de um modo mais abrangente, o Omar Furtado falou o seguinte, no episódio 131, teve o ouvinte que comentou sobre a preocupação dele com o excesso de livros que a filha dele estava lendo, e o Omar diz, né, que eu comentei uma coisa sobre não conseguir reter as informações por conta de quantidade, e ele comenta, eu também tinha essa preocupação quando eu lia livros. Eu gostava de anotar, de marcar, etc. Tudo isso para, entre aspas, aqui ele colocou, ajudar a reter as informações. Depois, cheguei à conclusão que quando eu leio um livro, eu quero aproveitar aquela sensação boa de ler o livro, e não preocupar muito se eu vou lembrar dele depois. Meio que desencanei disso, e agora acabo lendo mais. E ele perguntou o que a gente acha. O que eu acho é que depende do assunto do livro, né? Alguns você realmente quer curtir o texto e tal. Sei lá, tem romances assim. A não ser que você seja estudioso de literatura, né? Tua área seja essa. Não, você só quer se distrair, descansar a mente de outras coisas. A leitura faz você viajar, né? Mas não ficar se preocupando, os detalhes e tal, né? Mas tem livros mais técnicos, né? Que às vezes você quer anotar, ou então tem alguma citação do autor que você quer levar para a vida, assim. Isso é muito comum, né?
Então, a minha preocupação, assim, das minhas metas aqui para esse ano, tem livros que eu já li e que eu fico tentando lembrar as coisas, até porque sou produtora de conteúdo, né? Então, fiz aquilo que eu já expliquei naquele podcast sobre livros, né? Sublinhar ou então fazer no final, assim, pegar o que eu sublinhei, o que eu destaquei, e a partir do que eu destaquei, escrever com as minhas próprias palavras, o que aquilo me acrescentou, o que eu aprendi com aquilo, né? Uhum. Acho que depende muito de como cada um lida com esse tipo de vontade de recuperar, de encontrar informações depois, né? Porque eu vejo, é uma crítica que eu vejo muito, até a quem pensa muito em produtividade, pra quem isso nunca encaixou, fala assim, nossa, mas vocês passam tanto tempo pensando como vocês vão fazer o planejamento, da estrutura, da organização, das tags, dos textos que vocês salvaram pelo Save to PDF, mandaram pro Ulisses, e pra quem tá olhando de fora e fala, cara, que volta que vocês estão dando, pra quê mesmo? Pra um dia talvez precisar disso? Mas quem usa pra quando funciona, daqui a 3 anos, fala, nossa, o que foi mesmo no episódio do Área de Trabalho que a Bia falou? Em 3 cliques e um texto você encontrou o que você precisa? Maravilha, já se pagou toda a estrutura que você fez ali, só pelo prazer de você saber que essa máquina toda está funcionando, né? Por outro lado, para leituras, como eu nunca me conectei desse jeito para fazer recuperação de coisas que eu li de algum texto, de algum livro, em algum momento da vida, eu entendo isso que o Omar falou. Cara, agora eu só leio. Tá tudo bem. O prazer de você consumir o livro e falar, poxa, que bom, se basta. Você fez uma diferenciação interessantíssima. Tem livros mais técnicos, de conceitos, e tem livro que você só está lendo porque você quis ler, que a capa é bonitinha, você já ouviu falar do autor, alguém recomendou, e beleza, né? Acho que vai muito da tarefa que você quer cumprir com a leitura daquele livro. Apenas leiam, o importante é ler. Exato. Mas não em 2x, né, Bia? Ai, nossa senhora. Ai, meu Deus do céu. Que sobre isso de consumir conteúdos em 2x, o Dante Gessulli, aliás, estou devendo uma resposta de e-mail pro Dante. Segura aí, Dante, já chega. Um abraço pra você. Ele falou, eu só faço 2x aqui, eu só consumo conteúdos em 2x em áudios do WhatsApp. Ele fala que podcasts e vídeos sempre no 1x, porém, todavia, entretanto, tem alguns podcasts que eu edito, ele diz, em 2x. No começo não foi fácil, desisti algumas vezes, mas como eu precisava ganhar tempo com determinados clientes, eu insisti até que hoje eu faço numa boa. Porém, nos dias em que isso acontece, claramente eu fico super acelerado e ansioso, e parece que eu fico também em 2x. É bem isso. E eu sinto mais falta de transcrição ainda no WhatsApp. Eu tô tão habituada no Telegram, uso o tempo todo, que quando chega no WhatsApp, bate aquela preguiça, eu nem ouço mais. E eu já avisei, eu coloco lá, não ouço áudios. Aí se manda, eu ignoro de boa, e se vier me cobrar, eu falo, olha, não escuto, não tenho tempo, eu já faço podcast, eu não quero ficar ouvindo ainda no WhatsApp também, né? Então, tá prometido, né? Não sei se já chegou, se tá em beta. Posso te dar uma dica? Pega qualquer áudio que você recebeu, toca e segura, e vai aparecer a primeira opção no menu contextual, transcrever. Ele transcreve. Tem que segurar, tocar e segurar. Isso tá pra Android também? Eu creio que sim. Dá uma testada aí. Eu acho que sim. A transcrição em português, ela ainda pode melhorar. Porque ele transcreve o que ele consegue, e o que ele não consegue transcrever, ele coloca só uns risquinhos assim, do tipo, tinha que ter coisa aqui. Escuta isso e você vê o que é. Mas a parte que ele transcreve, o desempenho é, sei lá, uns 70% bom. Dá pra ter uma ideia, né? Se a mensagem é urgente, ou se é só qualquer coisa que você não vai precisar lidar agora, mas isso chegou, ficou um tempão em beta, e você vê, ficou tanto tempo em beta que eles lançaram, e a notícia do lançamento nem chegou em você, né, porque tanto faz, a essa altura do campeonato ainda, mas chegou sim. E às vezes o Telegram também erra algumas coisas, não é uma transcrição perfeita, não. Às vezes até você leva um susto, né, um dia eu tava conversando com uma pessoa, e ela falou assim, eu tenho que levar minha netinha no veterinário. Eu falei, netinha no veterinário? Não era gatinha. Às vezes às vezes eu dou risada, às vezes eu levo um susto, mas pro básico, assim, pro dia a dia, tá mais do que bom. E vou dar uma olhada nesse do WhatsApp aí, que eu realmente não... Eu tava ouvindo que ia chegar essa ferramenta, mas eu nunca mais vi ninguém falando, então por isso que eu fiquei na dúvida.
É porque chegou, aí as pessoas pararam de fazer. Vou testar aqui, pode deixar. Boa. Isso que o Dante falou sobre editar em 2x é bem interessante. Eu tento fazer isso o máximo possível. E tem uma diferença também entre as edições que eu faço aqui para Gigahertz e as para Alura, por exemplo. No Gigahertz, a maior parte dos episódios é entre nós, né? A gente tem o nosso jeito de falar e de fazer as pausas, o pessoal está acostumado, né? Então, para editar, é muito mais fácil, porque só olhando ali o waveform, no episódio meu com a Bia, por exemplo, eu sei quando a Bia falou um aham, ou só deu uma fungada. Aí tira a fungada e deixa o aham, né? Ou um outro tropeço aqui quando eu tô falando, tipo, que eu acabei de fazer, nesse eu vou deixar. Mas, de resto, eu deixo um pouco mais livre, é uma edição um pouco mais livre. Para os podcasts da Alura, eu gosto de fazer uma edição extremamente limpa, porque quem tá falando, geralmente, são pessoas convidadas que não costumam participar, muitas vezes, de podcast com tanta frequência. Então, a fluência da pessoa para podcast acaba sendo diferente. Então, tem muito tropeço ali que eu tiro, umas aspirações. Tem gente que fala e faz, né? Eu tiro esses barulhos para ficar mais limpo mesmo. E a culpa não é da pessoa, né? Mas eu prefiro tirar isso. Então, esses é difícil editar em 2x, porque você passa o tempo inteiro para... volta, corta, junta um pedacinho, então é muito mais manual o trabalho, né? Então, pensa, por exemplo, o episódio eu com o Felipe gravando a fonte. Eu edito em 20 minutos. Um episódio do Hipsters com 4 pessoas participando de 1 hora. Leva 2h30, 3 para editar. É um outro planeta de trabalho. E esses que dão mais tempo, mais trabalho para editar, são justamente os que não dá para eu acelerar, porque é o tempo inteiro voltando, né? Mas invejo o Dante por conseguir fazer isso, e ele, claro, tem bastante experiência com isso, bem mais do que eu. Faz sentido ele conseguir tirar isso assim de letra. E os episódios que a Bia tá com rinite é 4 horas pra editar. É interessante que, sabe, sei lá, no Matrix, que o pessoal vê as letrinhas caindo e você... sei. É tipo, depois de um tempo, editar áudio é a mesma coisa. Tem coisas na waveform que você já vê, você sabe que é um então que a pessoa falou ali, e sempre é um então, ou a pessoa fala, isso é muito fácil de ver ali, né? E tem gente que fala, uma coisa assim, e eu fui. Dá pra tirar esse i de uma boa, porque tem um e eu fui depois, fica gramaticalmente certo, né? Mas tem gente que não, que fala, eu fui e... tava interessante. E aí, se você tirar esse i, fala, eu fui, tava interessante. Faz falta, né? Mas tem coisa que você já bate o olho e você vê quando é tosse, quando é fungada, ou quando é um aham, né? É divertido você ir se familiarizando com isso, bater o olho e saber exatamente o que aquela onda significa. Você decodifica isso, né? E ajuda bastante na hora de fazer a transcrição também. Vai ficar muito mais estruturado, né? Mais lógico. Não fica... E é isso. E é curioso porque a transcrição, com algumas pessoas, o Whisper consegue relevar quando a pessoa fala e com algumas pessoas não. Com algumas pessoas ele inclui esses e ou então pensa uma palavra, sei lá, eu não vou conseguir pensar em nenhum exemplo agora, mas tem gente que usa muito, que eu descobri recentemente que esse termo chama disfluência. Da fluência de falar, né? Então as disfluências ele interpreta como uma outra coisa. E aí são os textos, quando você vê uma transcrição toda ruim, né, com muita palavra que não faz sentido, pode ver que é alguém que fala de um jeito mais disfluente do que um discurso mais fluido. É bem interessante notar essas coisas. Muito bem. Agora vamos falar falando sobre IA, sobre o ChatGPT, é uma dica para vocês que está sendo implementada ainda, e é para vocês quem? Quem tem o plano pago por enquanto, então tanto a assinatura normal, né? Quer dizer, a de $200 também, mas a de $20 por mês, quanto a assinatura corporativa também, assinatura educacional, que são lembretes agendados, inclusive recorrentes. Você pode... O exemplo mais básico que tem, né? Eu testei agora de manhã, foi engraçado que está sendo implementado ainda, deu erro, mas funcionou, já explico por quê. Mas assim, me lembre da reunião hoje às 9h45 da manhã. Para mim apareceu a mensagem assim, deu alguma coisa errada, tente novamente. E beleza. Chegou 9h52, veio um e-mail. Aqui está o seu lembrete do ChatGPT da reunião para as 9h45. Né?
Então, algumas coisas aí. O lembrete sim. chegou atrasado, mata o propósito do lembrete, que eu falei, um horário para ele funcionar. E, apesar de ter dado erro na interface, no sistema, isso funcionou. É uma coisa que está sendo implementada. Por exemplo, eles lançaram ontem, isso foi pipocar para mim de madrugada. Agora de manhã eu fui testar. Para o Rambo apareceu agora de manhã também. Para ativar isso, está meio escondido. Na interface web do ChatGPT, e no mobile também, na verdade, em cima tem um menu que você escolhe qual que é o modelo que você quer usar. Se é o ChatGPT 4o, se é o O1, O1 Mini, os outros modelos, né? O 4o Mini, o 4 é um menu grande. E apareceu lá, GPT 4o com tarefas agendadas. Você ativa isso e aí você coloca o lembrete, né? Agora, o que eu achei útil a respeito disso é você fazer lembretes recorrentes associado a tarefas. Do tipo, toda sexta-feira, é um exemplo que até que o TechCrunch deu, toda sexta-feira me dê um planejamento do fim de semana com base na minha localização e na previsão do tempo. Olha quanta coisa ele está juntando, que eram coisas que a gente estava acostumado a pedir, e com diferentes graus de sucesso, para fazer para Siri, para o Google Assistente, para a Alexa também. Então você vê que é o ChatGPT entrando nesse mercado de assistente virtual mais rápido do que os assistentes estão virando o ChatGPT, uma coisa muito interessante, né? Então eu consigo imaginar, por exemplo, né, todo dia resume para mim as notícias mais interessantes sobre o mundo da produtividade. E ele manda lá para mim um resumo. Esse é o plano, né? Vamos ver o que vai acontecer, se isso vai funcionar. Mas dá para ver um pouquinho ali ele entrar. Não são agentes, que não vai cumprir tarefas, né, de forma autônoma por você, mas cumprir pedidos e te entregar uma coisa que você pediu de uma forma recorrente, se for confiável, vai ser bem interessante. Enquanto eu falei aqui sem parar, você conseguiu pensar em usos para você de uma coisa dessa, Bia? Pior que ainda não, viu? Não sei se é porque o meu cérebro tá de férias, o que é. Pode ser. Mas eu acho que quando eu voltar naquele ritmo louco que eu costumo ficar, eu acho que vão aparecer sim. Então me lembrem de retomar esse assunto mais pra frente, tá? Excelente. Para quem também for encontrar jeitos interessantes de tirar proveito disso, mandem pra gente, porque esse é o tipo de dica que eu acho que mais abre a cabeça de todo mundo aqui. Com certeza, inspira outras pessoas. Exato. Quantas vezes alguém mandou um feedback e falou, cara, nunca tinha pensado nisso, mas olha aqui como vai ser bom isso aqui pra minha vida. Então, mandem pra gente esse tipo de coisa, porque é o que mais acho que dá pra todo mundo aqui tirar proveito, ou pelo menos a pessoa fala, putz, entendi. Não gostei, não é pra mim, e beleza também. Mas aí você toma essa decisão, você chega a essa conclusão de uma forma informada, o que é bacana. Mas eu achei muito interessante isso. Eu consigo pensar, por exemplo, no passo além. Imagina, agora que isso apareceu no ChatGPT, vai começar a aparecer em outras plataformas também. Então imagina você chegar no Notebook LM e falar o seguinte, olha, fica de olho lá no archive.com e todos os estudos que pintarem a respeito do assunto tal, gera para mim aquele podcast, o Deep Dive, com os dois agentes, as duas IAs, conversando e resumindo os estudos todos. Vira quase um podcast diário, gerado e resumido por IA, por uma coisa que sozinha foi coletada ali, gerada. Então eu olho para isso e falo, tá prestes a ficar bem legal esse tipo de uso para IA. Achei bem interessante. Legal. Agora falando sobre uso interessante de IA, quero trazer aqui um acessório que você mandou o link, pois Bia, que é o OMI.me. OMI.me. Mas antes de falar sobre ele, eu vou tirar o minuto do episódio para agradecer a ExpressVPN, que está mais uma vez patrocinando o Área de Trabalho e segue oferecendo um mês de graça para você experimentar o serviço. E depois, se você assinar por meio do link expressvpn.com/adtrabalho, você ganha 3 meses de bônus na assinatura do plano anual. E se você viajou nas férias, você precisou, mesmo que você não tenha ficado sabendo, você precisou de uma VPN, porque vai saber como é que estava a segurança da conexão que você estava utilizando, vai saber se os seus dados estavam sendo coletados, vai saber por quê, né? Mas assim, qual é o dispositivo que você está usando, qual a versão do sistema operacional, por quanto tempo, que sites você acessou, que tipo de arquivo foi trafegado, que conteúdo você assistiu, que aplicativo você usou. Você deveria poder dizer não para essa coleta de dados e você diz não para essa coleta com ExpressVPN, porque quando você roteia a sua conexão pela VPN da ExpressVPN, nem ela
sabe o que está acontecendo e os poucos dados, bom, os dados que são trafegados, né? Isso tudo vai para a memória RAM dos servidores dela para ela poder limpar isso com frequência, não ficar nenhum rastro do que aconteceu, o que é excelente para sua privacidade. E outra coisa bacana também é a seguinte, se você se conectar a ExpressVPN pelos Estados Unidos e abrir o Max, você vê o catálogo de lá, que é maior, mas é diferente, esse é o ponto, né? Em relação ao catálogo aqui do Brasil, cada streaming em cada país tem um catálogo diferente e você destrava todos, roteando a sua conexão pelos múltiplos, são coisa de 100 países que a ExpressVPN tem servidor para você rotear. Brasil também está viajando e quer ver uma coisa que só tem por aqui, você roteia pelo Brasil e vê esse conteúdo, ou então quer só proteger a sua conexão e fazer o dado dar uma volta menor, você está no Brasil, roteia pelo servidor dela no Brasil e você coloca uma camada extra de proteção na sua conexão. No roteador de casa, se você quiser, você coloca no roteador de casa e todo mundo ao mesmo tempo já fica protegido. Mas para ver como é fácil colocar direto no seu telefone, no tablet, na TV, dependendo do modelo, na Apple TV, que é como eu uso todo dia, faz o seguinte, vem em expressvpn.com/adtrabalho ou clica, toca aqui na descrição ou usa o cupom ADTRABALHO no checkout e você, além de um mês de graça para experimentar, tem 3 meses de bônus na assinatura do plano anual. Muito obrigado a ExpressVPN pelo patrocínio de mais esse episódio do Área de Trabalho e pelo apoio a toda a Gigahertz. E é bom lembrar que além de todo esse leque ampliado de conteúdos que você tem acesso, toda a sua família vai ficar protegida ao mesmo tempo, configurando no roteador. Afinal de contas, seus pais, seus avós podem estar caindo em golpes, seus filhos acessando conteúdos indevidos para a idade. Então, coloque aí nas suas metas para 2025, deixar sua família mais segura. Muito obrigado, pessoal da ExpressVPN, por patrocinar o Área de Trabalho. Muito obrigado e vamos lá. Eu vou tentar canalizar minha versão mais otimista aqui para não ser um cético pentelho falando de um produto. Tá, porque existe um benefício. Vamos lá, vamos ver o que acontece. Hein? Você me mandou, Bia, o link do Omi, que é do tamanho de um Mentos, é branquinho, pensa num Mentos, é isso, é branquinho, arredondadinho assim, como se fosse um MM gigante, sei lá. E o lance dele é poder escutar o que está acontecendo ao seu redor para gerar de uma forma proativa, gerar resumos, tirar informações, buscar e te entregar informações extras de contextos do que está sendo discutido e etc. Ele tem um dev kit, que inclusive ele, tudo sobre ele é de código aberto, porque existem questões óbvias aí de privacidade sobre um dispositivo que escuta tudo, né? Uhum. Tudo bem que as caixinhas de som que o pessoal tem em casa fazem a mesma coisa. Porém, esse é um produto de uma empresa que ninguém conhece, né? Então, para tranquilizar, escuta tudo. Tem integrações com terceiros também. Tem uma loja lá que você consegue integrar coisas tipo o Zapier. Dá para pessoas fazerem integrações, então você integra com o seu calendário do Google, sei lá, esse tipo de coisa. E, além disso, ele oferece também um painel chamado Personas. E você fala, eu queria muito poder conversar com o Barack Obama. Aí você cria a persona do Barack Obama nesse painel e ele usa os tweets do Obama para entender o contexto do que o Obama fala, como é que ele fala as opiniões, e aí você conversa com um bot do Obama com base nos tweets, né, na personalidade ali dos tweets. É bastante coisa separada, né? E além disso tudo, esse Mentos, ele pode ser usado, você clipa ele na roupa, num colarzinho, ou então, se você quiser, você gruda ele na sua têmpora. Então fica um Mentos grudado no seu rosto. Ele tem uma luzinha quando ele está ativo. Uhum. O benefício é esse, né? Uma coisa que eu tenho pensado muito, eu quero escrever em breve sobre isso, sobre computação contextual na era de IaaS. O potencial disso é gigantesco, especialmente se tiver câmera, como é o caso dos Ray-Ban Meta Glasses Stories lá, que eu nunca lembro o nome, né? O problema é o vídeo. Porque no vídeo, o vídeo começa com um maluco vendo uma aula da faculdade e do lado tem 2 menininhas. Nossa, como ele é bonitinho, hein? Olha que gato, pois é, né? E falando em francês, aí o negócio do Mentos na cabeça do cara escutou elas falando em francês e manda uma notificação pra ele, tô falando de você, hein? Responde em francês, eu te acho bonitinha também. E ele vira pro lado e mostra o Mentos colado na testa assim, elas olham com desejo pra ele assim, eu falei, meu Deus do céu, que tipo de adolescente tarado, fumado, pensou num negócio desse. Aí vai uma outra sequência que eu vi em 1x, hein, Bia? Mesmo assim, não fez sentido a sequência de eventos que uma mulher salvou uma reunião, sei lá, não sei o que aconteceu. E o último exemplo, tem uma senhora sentada no sofá.
Tem 2 crianças correndo atrás dela. Aparece a notificação no telefone. Estes são os seus netos, Fulano e Beltrana. Eles gostam de macarrão. Ela, vem aqui, netinhos, vou fazer um macarrão para você. Então, pelo que eu entendi, é uma senhora com demência que foi deixada com 2 crianças sozinha em casa e ela não sabe quem são as crianças. Mas que bom que o homem já virei cético, né? Mas que bom que o homem salvou ali a senhorinha. Se eu tivesse ficado sabendo só do produto, ia ser interessante. Esse vídeo, sendo a primeira impressão, já desandou desde o começo a história, especialmente com esse maldito Mentos colado na cabeça e todo mundo fingindo que é uma coisa normal. Mas a tecnologia dele colada na cabeça, a promessa é a seguinte. Ele vai ler as suas ondas cerebrais para identificar quando você está falando com ele, para poder te responder, ou identificar quando você está tendo uma conversa com outra pessoa, porque aí a onda cerebral é diferente, não está concentrado nele, pelo que eu entendo, é isso, e ele entrega informações complementares de uma outra forma. Junto do vídeo e do site, eu vou colocar também uma matéria do The Verge, que falou, o repórter conversou com o CEO dessa empresa, que, óbvio, estava com o Mentos colado na cabeça, e ele falou, distrai, né? Porque ele passou o tempo inteiro conversando comigo com aquilo ali e distraiu, né? Mas tem essa promessa, ele falou, eu, né, desde criança, sempre quis muito conversar com o Elon Musk, mandava e-mail pra ele, não respondeu nunca, então eu criei aqui o bot do Musk, e vai expandindo a partir daí. Eu tenho outras coisas pra falar a respeito disso, mas vamos falar sobre o produto, eu quero entender o que você viu, talvez de potencial, não sei. Sim. Existe um potencial aí, né? Mas tem o outro lado também. Tem muitos cientistas da computação, empresas que têm o sonho de criar dispositivos sem tela, né? E tem gente também que tem horror a dispositivo tipo um Alexa. Eu sou assim também, não gosto, que é só comando de voz. E a solução qual é? Bom, é ler a onda cerebral diretamente, sem intermediários. Que tal? Agora, esse vídeo e a forma como foi apresentado é interessante para você ver o dispositivo, né? Como ele é esquisito. Podia ser um pet, cor da pele, alguma coisa assim, não, mas é um Mentos, realmente, a sua analogia é perfeita. Agora, eu não acho que é um produto para todo mundo usar no dia a dia para paquerar, essas situações que mostram no vídeo ali, tá? A agência ali foi extremamente infeliz, né, na hora de criar esses cenários aí, porque você cria aversão ao dispositivo, eu pelo menos, né, imagino alguém me monitorando ali, né, e sei lá, é esquisito. Agora, nós temos pessoas com deficiências como tetraplégicos e outros que, poxa, o que mais vai ajudar a vida deles é um dispositivo dessa natureza, no meu entender, né? Então, eu enxergo, sim, um potencial, mas do jeito que estão divulgando, corre o risco de virar piada, né? E tem já algumas colocações a respeito de como isso funciona. Tem muita promessa e pouca execução. Se pelo menos mostrasse melhor os potenciais, ao invés de criar situações no dia a dia, achando que aquilo vai vender, vai criar demanda, eu acho que não vai funcionar. Mas, no geral, noves fora aí, eu acho um bom dispositivo. Eu acho que ele tem utilidade e tem pessoas que podem tirar proveito. Só não são aquelas do vídeo. Não. A gente tem visto alguns produtos assim. No ano passado ficou famoso também o Friend, que o cara gastou tipo 90% dos milhões de dólares de investidor no domínio friend.com. E foi uma história enorme por causa disso, né? O cara jogou dinheiro fora só com o domínio. E a ideia é muito parecida. É um colarzinho, é uma puck enorme, mas usado no colar. E também no vídeo de exemplo é assim, né? Tem uma moça toda jovem ali escalando não escalando uma montanha, fazendo como é que chama? Uma trilha, né? E aí ela chega no topo, olha, aí ela toca no pendente, assim, no colar e fala, ufa, a gente conseguiu, hein? Aí aparece no telefone dela a notificação. Nossa, você viu a vista? É bem artificial. O negócio não tem câmera pra começar. Então, aí tem o cara, sempre tem um chaveco. Um cara chavecando a menininha usa o pendente também. Então tem essas histórias. Isso me lembrou, tem um outro produto, é o Limitless. É o Limitless Pendant, que tem uma ideia parecida de o microfone captando tudo o que está acontecendo para poder gerar transcrições contextuais e você poder consultar isso de um jeito muito eficiente. É do mesmo pessoal que fez aquele Rewind,
que era um programa que você instalava no Mac e tinha uma compressão absurda, e você também fazia uma linha do tempo para recuperar o histórico de quando você viu alguma coisa, né? Você vê, todos os produtos, eles estão meio tateando a mesma coisa, com diferentes níveis de sucesso na hora de explicar qual que é o benefício real que eles podem oferecer, além de você estar com mentos na cabeça, por isso você é desejável. Essa conta não fechou ainda. E isso liga com o quê, né? Quem já tá pensando nisso sacou, né? Com Neuralink, né? O implante cerebral que vai deixar você comandar os dispositivos por meio de ondas cerebrais. Recentemente apareceu também a NeuroXS, NeuroXESS, que também, por meio de implante cerebral, permite o controle remoto de braços robóticos. Então a pessoa tinha, sei lá, 3 frutas em cima da mesa. A pessoa pensava maçã, o braço pegava a maçã. Pera, o braço pegava a pera. É uma coisa bem incipiente. O da Neuralink, eles fizeram implante, aí o cara conseguiu, sei lá, jogar o joguinho que ele jogava antes de sofrer um acidente, não conseguia mais ter controle dos membros. Só que deu, sei lá, 3, 4 meses, mexeu lá, o cérebro mexe, né? E o cérebro mexe mais do que a Neuralink tinha previsto. Então soltou, sei lá, 12 dos 15 fios do implante cerebral do cara. Aí precisa fazer uma espécie de regulação lá do algoritmo para conseguir ainda assim tirar proveito. Isso tudo é invasivo, não é o ideal, né? Para ser uma coisa de larga escala. Mas tem outros produtos também que envolvem IA, interpretação de ondas cerebrais. Esses não são invasivos. Eu vou deixar 3 aqui na descrição, que são 3 estudos bem interessantes. Muitos envolvem aquele fMRI, que é aquela ressonância magnética funcional, que é diferente, né, da ressonância normal. Enfim, o ponto envolve você ter uma máquina gigantesca que custa muitas fortunas para ler as suas ondas cerebrais e conseguir interpretar. Tem um que eu achei muito interessante, que é de uma recriação da música que a pessoa está escutando. Então a pessoa escuta a música, o cérebro vai interpretando aquilo, as ondas cerebrais reagem ou são responsáveis, né, pela interpretação, e por meio da leitura da onda cerebral, um modelo foi treinado para recriar a música que a pessoa estava escutando. Não recria perfeitamente, mas recria na direção, né, da música. Você está ouvindo um pagode, não vai colocar não recria uma música clássica. Recria... Eu sei o que você está pensando. Eu vi esses vídeos essa semana. Gente, criaram o DC para BC, tem até versão anos 40 com Big Band. É de chorar, de rir. E sabe que ficou bom, cara? O dos anos 40 ficou muito bom. Só que agora tem IA, né? Mas tem muita gente, tem músicos que criam paródias políticas, paródias de situações assim, que é sem IA. O pessoal tem uma criatividade. Olha, o cérebro musical, as pessoas que têm esse dom, olha, explorem isso, porque é um dos dons mais legais que existe. Tem como é que chama aquela música, a banda, não sei o que lá, Jukebox, que faz cover também de sei lá, Enter Sandman com... Enfim, né? Sim, mas o ponto exatamente. Criatividade. Mas o ponto essa é uma da recriação de música. Tem outros 2 estudos que eu vou deixar aqui. Um sobre recriação de imagem. A pessoa está olhando para uma imagem, faz a leitura das ondas cerebrais e o modelo recria a imagem a partir das ondas. É muito mais próximo do que da música, que tende a ser um pouco mais interpretativa, né? E também reconstrução semântica de linguagem a partir de ondas cerebrais. É basicamente a leitura cerebral para o modelo transcrever o que a pessoa está pensando ou falando. Então, pensa nesse pacote todo que a gente falou aqui, né? Desde você fazer a ressonância magnética, até você fazer implantes invasivos mesmo, até você ter um mentos colado ali na têmpora e que faz a leitura de, basicamente, onda cerebral, para saber onde você está concentrando os seus esforços para falar e, com base nisso, dar as respostas. O que eu vejo diferentes tecnologias e a IA amarrando isso tudo para permitir algo assim, né? Mas os que não são invasivos, todos agora, assim... É o mentos, né? E os que são invasivos, né? Você cortar, botar um chip na cabeça pra conseguir jogar World of Warcraft por pensamento, não sei, né? Mas não deixa de tudo sobre isso ser bastante interessante, né? Não, tudo que vem pra melhorar a vida das pessoas, eu dou o maior apoio. E se tratando de deficientes, que o pessoal às vezes esquece também, né?
Então, tecnologia não precisa ser mainstream, né? Não é um smartphone. Então, a gente fala muito de tecnologias de nicho aqui, a gente fala dos Remarkables, do Palma, tantos dispositivos, até aquele que bota no colchão para monitorar o sono. Tem tanta coisa diferente, né? Agora, se tem pessoas com limitações físicas, por que não criar tecnologias que ajudem também essas pessoas? Tem que popularizar, tem que divulgar mais. Agora, eu acho que usar o dispositivo para fazer fofoca, assim, igual no vídeo lá, eu acho que isso não ajuda. Não, mas essa ideia de você ter essas IAs acompanhando em tempo real o que está acontecendo para te dar informações complementares, ou então para você conseguir recuperar, assim como você recupera histórico de navegação do seu computador, você ter o histórico da vida, isso é extrema. É o quê, né? Vai fechar até com a ideia de você ter o índice do Notion que ajude a saber o que aconteceu no área de trabalho, etc. Então, se você tiver, pensa num modelo que funcione de forma integrada no seu computador, no seu telefone, no relógio e no fone de ouvido, e que se você confiar na empresa e ela for captando tudo o que acontece a respeito da sua vida, imagina que loucura você ter um índice útil para recuperar tudo isso e conseguir tirar proveito. Eu acho que é inevitável esse tipo de coisa, né? De você ter óculos, fone de ouvido. Eu estava conversando com o Fabrício Carraro no último IA Sob Controle, ele falou que estava andando na rua, aí ele pensou em fazer uma coisa, ele falou, nossa, que preguiça de pegar o telefone, tirar do bolso, destravar e fazer a pesquisa para conseguir fazer. Imagina que legal, eu só pensar e o negócio fazer sozinho. Eu acho que a gente dá para ver isso chegando no horizonte, né? Usando essas IAs todas e o barateamento e o domínio de você interpretar as ondas cerebrais de um jeito não invasivo, para a partir daí dar uma saída do que interpretar o que você pensou e já fazer o comando. Isso entre agentes de IA. Tá tudo juntando para chegar nisso. Tá meio longe, mas é empolgante, tirando esse vídeo do homem que, gente, assistam, meu Deus do céu. E sim, gente, eu liguei minha máquina de café enquanto o Marcos estava falando, tá? Deu sono assim, Bia? Não, é porque eu não tomei ainda hoje. Agora eu olhei aqui, nossa, 10 e pouco, assim, eu não tô com o cérebro afiado. Aí eu lembrei, puxa, não sou eu antes da minha primeira xícara de café, né? Aí eu lembrei que eu não tomei café ainda. O meu já está correndo nas veias, dá pra ver pela minha empolgação falando aqui. Sim, mas a gente tá falando de dispositivo de nicho, só fazer um adendo aqui. Eu lembrei dos VRs, né? O da Apple, ninguém reparou que sumiu o assunto, total. Flopou. Mas realidade virtual tem um nicho, também é um dispositivo de nicho, não precisa ser mainstream. E eu vi o Mark Zuckerberg lá no Joe Rogan. Sim, gente, eu não vi tudo ainda, mas é uma entrevista que vale a pena. Ele dá uns insights bem interessantes. Assim, eu tô tentando decifrar o que se passa na cabeça dele com essas mudanças de paradigma aí, né? E ele fala muita coisa eu tenho certeza, gente, que tem a ver com as filhas dele. Ele tem 3 filhas, né? Tudo com o nome de imperador romano. Você sabia disso? Eu não sabia. Ele é fascinado por... sim. Aquele meme do Império Romano não é meme, gente. O Zuckerberg realmente, ele só pensa no Império Romano. Máxima Augusta e a outra eu esqueci. E ele fala muito das filhas, o acesso à tecnologia. Então, é engraçado que eu lembro que anos atrás eu vi o Bill Gates, quando os filhos dele estavam crescendo, ele também limitar o acesso à tecnologia. E, gente, isso não é coincidência, tá? Se você pegar algumas musas dos anos 90, aquelas que eram acusadas de sexualizar crianças, com axé, programa infantil, etc. Não vou falar nomes, vocês já sabem do que eu tô falando, né? Todas meio que renegam o passado depois que tiveram filhos. Parece que liga um botãozinho dentro e fala, caramba, o que eu fazia com o filho dos outros? Agora eu entendo que isso é ruim. Eu acho que o arrependimento é válido, sabe? É importante. O problema é a hipocrisia, né? Não adianta você falar depois, não é assim e tal. Beleza, já ficou rica, ganhou rios de dinheiro, some da mídia, vai cuidar. Muitos até entram em igrejas. Parece que quer fazer um acerto de contas com esse passado, né? Engraçado isso. Mas quanto a esses grandes CEOs e fundadores de Big Techs, quando os filhos deles começam a crescer, eles começam a mudar. Pode prestar atenção nisso. Então, você tem o Zuckerberg,
o Bill Gates, mas certeza que isso aconteceu com outros também. Tá todo mundo tentando decifrar essa mudança. Eu digo que ela é financeira, mas bom, escrevi sobre isso no Mac Magazine no fim de semana. Não, é principalmente financeira, mas ele falou de outras coisas que tem muito no livro do Jonathan Haidt, né, que eles até citam e tudo, né, mas tem duas coisas, tem que separar, né. Claro, tem a decisão financeira, inclusive eu li agora de manhã que o Jeff Bezos também tá tirando lá da Amazon as políticas de ESG, gente, isso é geral, tá? Muda o governo, é claro, ninguém quer ficar de mal com o governo do país mais poderoso do mundo, é óbvio, é uma decisão financeira, tem os stakeholders, tem, dependendo dos acionistas lá, você tem que dar uma satisfação para eles, então não é fácil, tá? Então isso é uma retomada, assim, para todo mundo ficar de bem com o governo de ocasião, tá? Mas não pense que o mundo vai acabar. Tem gente que tá falando que o mundo vai acabar, que todo mundo vai se matar. Menos, né? A gente também não é assim. Mas sabe como é que é, né? Teorias da conspiração, catástrofes, né? Sempre gera muito cliques e é uma delícia, né? Até a minha mãe, que é engenheira, uma pessoa que considera superdotada a vida inteira, chegou pra mim um dia me falando uma dessas teorias da conspiração. O que era, gente? Peraí. Que eu levei um susto. É que alguma coisa que foi construída por extraterrestres, não lembro o quê. E ela assim, e meu pai concordando junto, né? Falei, gente, eles já têm mais de 80 anos, o que eu vou falar, né? A Bia de décadas atrás ia confrontar, porque eu era confrontadora, mas hoje não, hoje eu alimento. Eu falo, nossa, que legal! É mesmo? Deixa ele se divertir, gente. A pessoa de idade, a diversão deles é ficar vendo essas coisas, né? Então deixa, tudo bem. Eu falo, nossa, me fale mais sobre isso. Não sendo alguma coisa que prejudique outros, porque tem umas coisas de política, assim, que são bem nocivas, né? Mas essas de ETs, assim, são até divertidas. Ainda vou lembrar, gente, me cobrem. Eu vou relembrar o que era que os ETs construíram, que é uma coisa magnífica. Mas, enfim. Daqui a pouco você vai vir aqui. Se você falar, sei lá, um Stonehenge, a gente vai saber que é isso que você tá falando. Boa. Agora, pra gente finalizar aqui o episódio, a gente vai falar sobre o EDC, Everyday Carry, que foi um assunto que a Bia comentou na semana passada, queria trazer aqui. Vocês já mandaram pra gente fotos do de vocês e também impressões até de minimização de Everyday Carry, que é o EDC é aquela sigla para o que você leva na sua bolsa, que faz parte do seu dia a dia, que tem que estar com você, porque você vai acabar usando, ou você tem que estar preparado para usar, se precisar. E o Ricardo falou que, ao escutar sobre diminuir a quantidade de coisas que a gente carrega, ele fala, fiquei muito identificado. Sempre que eu troco de bolsa, eu procuro diminuir o número de coisas que eu carrego, mas com o tempo eu acabo juntando mais coisas ao invés de diminuir. E ouvindo o podcast, ele fala, resolvi fazer uma limpeza, vamos ver se agora vai. E o André Figueiredo mandou pra gente o Everyday Carry dele e falou, trabalho 100% remoto, mas às vezes eu gosto de vir pro escritório só para variar um pouquinho, né? E acho o meu EDC um pouco pesado demais. Ele mandou o teu computador, a base que eleva o computador, o teclado, o iPad com a caneta, o fone de ouvido supra-auricular, um álcool em gel, o mouse, um caderno menor ainda e uma caneta para fazer anotações. É uma mochila recheada mesmo. Ele falou que queria deixar mais minimalista, eliminando o suporte do notebook e o teclado, mas aí vem a dor no pescoço, né? E ele falou, minha sorte é que eu venho de carro e o estacionamento é do lado. Pensando na redução de elementos e também na forma como você quer explorar EDCs, quer falar um pouquinho sobre como é que você lida com isso no seu dia a dia? Então, prometi que eu ia fazer uma limpa nas minhas coisas, dar uma minimizada, enfim, eu fiz, tá? Comprei uma bolsa nova, que é tiracolo. Então, realmente, gente, eu tinha muita coisa. E olha que eu sou organizada, eu sempre limpo minhas bolsas, né? Mas tinha coisas assim. Eu vou falar, bom, olha, se eu não usei no último ano, em 2024, eu vou tirar. Então, o que eu mantive? Minha necessaire, né? Coisas femininas, assim. Maquiagem. Eu quase não uso no dia a dia. Às vezes eu levava rímel, sombra, um lápis. No fim das contas, a única coisa que eu uso é um rímel e um brilho labial, que é o que eu fiquei pensando assim, gente, eu não uso, a não ser que eu tenha um compromisso formal, ter que retocar alguma coisa, mas isso é bem, bem raro, né? Agora tudo é home office. Então eu já diminuí por aí, né?
Eu levava também protetor solar. Falei, gente, eu nunca reaplico protetor solar ao longo do dia, né? Também ficou de lado. Então ficou uma bolsinha bem pequenininha com escova, creme dental, fio dental, remédios para emergência, que é importante, né? Itens de higiene femininos. E ficou nisso aí. Muito, muito bom. E a parte tech também, fiz um downsize, tinha cabo desnecessário lá, agora tudo que eu levo, um cabo só já serve, tá? E a fonte que eu tô usando, deixa eu até pegar aqui, acho que é Gelnave o nome, é uma que tem 2 entradas. E, se eu não me engano, quantos watts é? Dá até para carregar notebook, só para vocês terem uma ideia. Então, é perfeita para viagem. Tá? Eu comprei por acidente, acho que eu comentei isso, né? Eu tinha esquecido o meu. Eu comprei quando estava em viagem, faz uns 2, 3 meses. E falei, nossa, isso aqui é muito bom, realmente. Vai ser o oficial da minha bolsa agora, né? E o que mais? Eu tenho um pendrive, porque você tem apresentação, não tem internet, tem que ter um pendrivezinho ali de emergência, um cabinho, justamente para ligar esse pendrive no smartphone ou no tablet. E é só isso, gente. Não tem mais nada de coisas tech, tá? É tablet, smartphone. E o power bank. Power bank tem que ter, né? Sim. Mas é um power bank pequenininho, tá? Eu pretendo comprar um maior, mas aí eu pensei, puxa, mas aí eu vou carregar tanto peso, né? Sendo pro dia a dia, eu no máximo vou precisar uma carga a mais. Se acontecer de meu smartphone carregar. Afinal de contas, hoje a gente usa para banco, Uber, não dá para ficar sem. Não dá. Então, aí eu levo um power bank, mas um pequenininho, não levo um grandão, não. Acho que para viagens vai ser interessante aí ter um maior, pretendo providenciar um. E o que mais, gente? E eu fiz um teste, sim, lenço umedecido, mulheres. Levem lenço umedecido. Eu adotei isso já faz algum tempo e é maravilhoso. A gente nunca sabe qual banheiro a gente vai entrar, né? O que vai encontrar pela frente. Então, lenço umedecido é maravilhoso demais. E é isso. Fica ali uma bolsa leve, prática. Uma coisa que ajudou a ficar leve é porque você coloca o iPad numa case. E não sei o que numa case. Não sei o que numa outra case. Só as cases que você vai tirando e vai se livrando, pelo fato da bolsa ter o próprio espaço para laptop, acolchoado, que fica bem no meio. Então, você já se livra do peso das cases. Não parece que é peso, mas é peso sim. Conta no saldo final, né? E só usei um dia até agora, assim como test drive, e deu certo. Vamos ver se mais pra frente, aí quando retornar, aí juntar trabalho com aula e faculdade e tudo, vamos ver como é que vai se sair. Mas a minha dica é essa, a dica final que eu deixo pra vocês. Usou nos últimos 6 meses, mais ou menos, o último ano? Então não usou, não precisa, tira. Totalmente desnecessário. O Marcos, eu já sei que ele é mais home office, mas eu tenho curiosidade de saber o que você carrega quando você tem que sair, quando tem algum compromisso que não é online, que não é reunião virtual. Como é que fica? Vai depender bastante de quanto tempo eu vou ficar fora. Se eu vou, sei lá, tenho que passar o dia em São Paulo. O bom é que o Mac que eu tenho, que é um MacBook Pro M2, eu me confundo. O M2 Pro, na verdade, né? Enfim, a bateria dele é mágica. Dá pra ir, passar o dia inteiro trabalhando e voltar e chegar ainda com, 60% de bateria. Então, o carregador do notebook é uma coisa que eu só levo se eu for viajar e ainda assim se eu precisar gravar, editar, fazer um monte de coisa. Então, isso é bom demais. No dia a dia, levar só o computador é um livramento. Né? Concordo. E assim, né, tirando que eu não tenho que levar o carregador, a gente até comentou na semana passada, não levo carteira também, né? Eu preciso muito ter o telefone funcionando, então sempre tem uma bateriazinha externa. Então é o computador, essa bateria. Se eu for ter que editar, aí eu levo tanto o mouse, que é o MX Master 3, quanto o teclado, não aquele Rise Mode com telinha, mas o teclado mecânico, o primeiro que eu comprei, que começou a febre dos teclados, junto com quando o Rambo comprei, eu comprei em seguida, porque esse tem os atalhos cadastrados do Audition, que são para fazer o nivelamento, redução de ruído,
dessimbilância, tudo tá cadastrado bonitinho, e isso eu já esqueci como é que faz do jeito tradicional, porque eu aperto um botão e já faz tudo pra mim. Então isso é uma coisa que eu tô levando também, e no dia a dia, pra fazer trabalho, coisa de EDC, é isso. Eu não levo álcool em gel, não levo lenços umedecidos, porque pra homem acaba sendo mais fácil esse tipo de problema pra resolver. Sim. E eu levo tudo na mochila que eu já falei algumas vezes aqui da Nordveg, que é uma bolsa, aquelas laterais meio carteiro, chama Schuster NW066, na cor café, porque até isso eu prefiro o café. Então é na cor café, que eu acho super bonita. Tenho há anos e anos, sei lá quando eu comprei, acho que foi no pré-pandemia. E assim, ela tá nova, é uma maravilha. Essa bolsa bonitona mesmo. E no dia e tem dentro dela eu tenho um rastreadorzinho, que também é da Geonave, que é um cartãozinho escondido ali, porque ele conecta com o Find My. Se por algum motivo eu deixar a bolsa em algum lugar, pelo menos a bolsa eu sei que eu consigo recuperar, talvez o computador não, mas pelo menos isso já vai estar ali, então eu deixo ela lá. E é basicamente isso, Bia, é enxuto, costumava ser mais enxuto, né? Levava o computador e só. Hoje é o computador. E aí também a base que leva o notebook, porque ela é, assim, dobrada, é fininha, ocupa nada de espaço, então essa é bem fácil, bem móvel, que eu acho que é o objetivo dessas coisas mesmo. Então o meu EDC acaba sendo um pouco mais enxuto, não leva fone de ouvido grande, isso que eu falei, né? O carregador do computador só se eu for passar dias fora, e se eu for passar dias fora, vai microfone, vai o braço do microfone, felizmente cabe tudo isso na bolsa, pesa 1 tonelada, mas ainda assim é uma coisa precisa, que dá pra levar tudo de um jeito só. O pessoal mandou seus everyday carries pra gente, e homem é mais pragmático, né? Não sei se são todos assim, mas eu queria saber de vocês, homens que levam mais coisas, além de carteira, chave, óculos e smartphone, coisas diferentes. Eu comentei, acho que no podcast passado, que tem gente que leva faca, flashlight, que é, como é que chama em português a luzinha lá? Lanterna, né? Lanterna o nome? Esqueci o nome. Mas enfim, eu quero saber de vocês que levam coisas diferentes, assim, que foge do que a gente já falou aqui e foge do comum, né? Eu sei que muita gente ainda leva carteira, muita gente já aboliu, outros ainda levam, mas quem leva coisas diferentes, por exemplo, né? Eu falei dos lenços umedecidos, é uma coisa diferente, mas eu considero importante, né? Quebra um galhão no dia a dia, e mulheres, principalmente, tem que levar. Agora eu quero saber de vocês, homens. Tem alguma coisa diferente que a gente não mencionou e que os ouvintes aqui não mencionaram também? Escrevam pra gente, mandam uma mensagem pra mim lá no Telegram, @BiaCunze. E então lá no Twitter, se bem que o Twitter tá meio complicado ali, porque os replies tá meio difícil. Manda no Telegram mesmo, que é mais fácil. Comente, manda uma fotinho se possível. E também tem a opção de comentar lá no site da Gigahertz, no área de trabalho, que vocês vão poder citar e colocar links também de coisas diferentes que podem quebrar um galho no dia a dia. Excelente. E especialmente para quem tiver dicas de coisas muito... Assim, nossa, eu comprei uma vez esse acessório aqui, é um 18 em 1, porque ele é o lenço umedecido, carregador de telefone, GPS, lanterna, e ele é a própria bolsa para você levar isso tudo, né? Isso é muito útil, a gente sabe que o pessoal gosta muito desse tipo de dispositivo, de traquitana. Então essas são as melhores, né? Mas eu acho que, de um modo geral, essa dica que você deu, Bia, assim, o EDC também é um processo contínuo de reflexão, né? Então é o processinho que eu falei lá atrás, né? De você tentar achar o melhor jeito, de achar o melhor jeito, de achar o melhor jeito de ser produtivo, e o pessoal critica essa ultra meta-análise, mas eu acho que isso aqui é importante porque, primeiro, né? O conforto de você levar suas coisas todas para cima e para baixo, com e depois certeza. também de otimizar, dependendo de como você otimiza o EDC, você otimiza o seu trabalho, o seu output, a sua produtividade, né? Então acho que essa reflexão é importante, sim. A gente espera ajudar vocês a ver, né, que tipo de coisa vale a pena levar, que tipo de coisa não precisa. Eu tô com esse problema de nos últimos anos ter aumentado o meu EDC ao invés de reduzir, mas pelo menos ele é modular, depende da tarefa que eu vou ter que cumprir, eu levo mais ou menos coisa na bolsa, mas ainda assim o EDC básico, ele segue bem sucinto, o que é bom, né? Mas mandem pra gente sim, a gente adora, e sabe que vocês adoram esse tipo de coisa.
A gente não vai achar um lenço umedecido que carregue celular, mas tem coisas que são multifuncionais. Eu esqueci de falar também em caneta. Eu uso uma Multipen, canetas 4 em 1. Tem várias que vende aqui no Brasil que tem tinta de cores diferentes. Então, para quem trabalha com laboratório, que tem... esqueci o nome agora, o livro de ata, tipo livro ata, assim, que você anota as coisas em laboratório. Tem, às vezes, um color code para coisas diferentes, cores diferentes, para coisas diferentes. Então, tem canetas com várias cores e com lapiseira junto. Ainda também é Bic, a Faber-Castell tem, a Daiso vende uma. Eu vou postar lá no grupo para vocês e podem comentar também com coisas analógicas. Então, vale para digital e vale para analógico. O importante é ser um canivetão suíço de EDC do dia a dia, tá? Excelente. E pessoal, para achar os links de tudo que a gente comentou aqui no episódio, vocês podem em gigahertz.fm/adtrabalho/134, dar uma espiada nas notas também do seu aplicativo favorito de podcasts, para mandar os feedbacks e follow-ups e perguntas e comentários e dicas, gigahertz.fm/feedback. Quero agradecer a ExpressVPN pelo patrocínio do episódio de hoje, a vocês que já mandam esses feedbacks, esses comentários, vocês também que deixam os reviews, as avaliações, os corações, os joinhas, os likes e que ajudam de uma forma ou de outra mais gente ainda a descobrir o área de trabalho. E se a gente cumprir a nossa tarefa, se informar sobre como ter um jeito, uma vida cada vez mais produtiva, graças a você também, Bia. Obrigado por você ajudar a gente a ter essa vida cada vez mais produtiva. Eu que agradeço você, Marcos, pelo convite para fazer o área de trabalho, os nossos patrocinadores que viabilizam ele e os nossos ouvintes que mandam dicas, sugestões, comentários, fotos de dispositivos vintage, fotos do seu EDC, podem mandar prints também de softwares que estão mudando a vida de vocês, comentar sobre metas, objetivos. Sempre a gente gosta de ouvir como vocês alimentam e como vocês desenvolvem os assuntos que a gente trata aqui no podcast, além de trazer discussões novas que às vezes a gente nem espera. Então, eu repito, entrem lá no Telegram, @BiaCunze, mandem suas dicas e também peçam lá para mim os links dos grupos de discussão do meu canal, do projeto Work and Study With Me, que deve voltar aí depois do carnaval. É só chegar lá e falar, Bia, manda os links para mim aí, eu mando um apanhadão para vocês, tá bom? Excelente. Para falar comigo, MVC Mendes lá no Instagram e no Threads. Eu apresento por aqui o área de transferência e também o A Fonte. Apresento para a Lura o IA sobre o controle e escrevo todo sábado para o Mac Magazine. Fim de semana passado sobre como o Mark Zuckerberg é covarde, mas não é burro, e que essa mudança da meta só surpreende quem não aprende com o passado. A gente comentou aqui rapidinho, o link vai estar na descrição. Pessoal, obrigado mais uma vez pela audiência de vocês e a gente volta na quarta que vem. Beijocas sem fio a todos e até semana que vem.